E o tema é mais uma vez muito interessante. Conheça a origem de todos os seus males. Claro que nós estamos falando do egoísmo. Se nós começássemos a procurar a origem, o berço de todos os nossos males, de todas as nossas más tendências, lá na raiz, lá no fundo, nós encontraremos o maior inimigo comum de todos nós, o egoísmo. Portanto, fazer uma análise do egoísmo dentro dos processos da autoliderança vai nos proporcionar uma compreensão toda especial acerca dele. Olá, eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, eu sou administradora hospitalar e escritora. E meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E a autoliderança é o processo de desenvolvimento pessoal que busca o domínio de tudo que está dentro de nós, para depois podermos controlar tudo que se encontra fora de nós. Então, com a autoliderança, é você a caminho da sua transformação. E nós vamos então iniciar a nossa reflexão entendendo de que tudo que existe no nosso mundo tem uma origem. E as nossas chagas morais não poderia ser diferente. Quanto ao nosso egoísmo, também tem uma origem. E tudo que nós apresentamos em nossas atitudes, em nossos comportamentos, em nossos pensamentos também, que não tenha algo bom e nobre, nós podemos lhe assegurar com certeza que tem o egoísmo como presente. Está nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes negativas, como por exemplo, a nossa intolerância, o nosso sadismo, o nosso ciúmes, sempre tem uma ponta de egoísmo. E nós vamos buscar uma explicação na ciência para que nós possamos entender melhor o que é egoísmo. Então buscamos algumas teorias. Por exemplo, o geocentrismo nos mostra que a Terra é vista como o centro do universo. O heliocentrismo já vê o Sol como o centro do universo. E o egoísmo tem como centro do universo o ego, o eu da nossa pessoa ou da pessoa egoísta. Então, o ego, o egoísta, o egoísmo é um comportamento onde a pessoa ele tem um amor próprio excessivo, onde ele dá valor somente para ele. Ele menospreza muitas vezes os outros, as outras pessoas, os outros objetos, desde que não seja dele, né? Porque tudo que for dele, ele dá uma valorização excessiva. Então é aquele velho ditado, é aquela pessoa que só tem olhos para o seu umbigo. Porém, falta equilíbrio emocional em todo e qualquer egoísta. Por que falta equilíbrio emocional? Porque ele estoura frente a qualquer problema. Ele estoura, ele fica bravo, ele fica agressivo frente a qualquer contrariedade. Então, o egoísta, ele despreza necessidade das outras pessoas. Só vale realmente a vida dele. Porque, afinal de contas, ele é exclusivista e ele tem o poder do individualismo excessivamente. Então, o egoísta é aquele que não reconhece o seu tamanho real, porque ele se considera, ele se acha mais e maior do que qualquer outra pessoa.
E infelizmente, as ciências psicológicas nos mostram que todos nós temos ou sofremos deste mal, do egoísmo, infelizmente. Mas, como ele é um inimigo comum de todos nós, nós precisamos refletir e estudar para combatê-lo. E o mais interessante quando nós falamos em egoísmo e por que nós afirmamos que em todos nós existe a presença deles, mas quando nós falamos assim, você conhece alguém que é egoísta? Sempre algumas pessoas ou alguma pessoa aparece na nossa mente, nunca todo mundo, muito menos nós. Isso se deve a um fato muito interessante. O egoísmo, ele tem uma particularidade toda especial. Primeiro, ele existe em nós em graus absolutamente variados. Então nós vamos encontrar pessoas onde o egoísmo é absolutamente presente, atuante, vivo, portanto, fácil de ver, fácil de identificar, e vamos encontrar em outras pessoas esse mesmo egoísmo, porém em graus menores, portanto fica dissolvido, escondido nos nossos comportamentos, nas nossas ações, e esse tipo de egoísmo, que é tão maléfico quanto o outro, ele prossegue existindo, porém é necessário ter um pouco mais de cuidado, de atenção para encontrá-lo presente nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Portanto, para aquele que é extremamente egoísta, é fácil de chegar assim, você é egoísta por isso, por isso, por isso. Para as outras pessoas, para nós próprios, muitas vezes, quando alguém perguntar, você é egoísta? E você fica até na dúvida e cria até a imagem que talvez você não seja. Por quê? Porque como ele é um vício silencioso, ele se esconde atrás de vários sentimentos, de várias questões, principalmente situações nobres, ele fica ali no canto, escondidinho. Tanto que para saber exatamente se somos egoístas ou não, é bom ter uma boa observação e um bom trabalho de autoconhecimento. E como nós estamos falando, do egoísmo, onde está a origem de todos os males que realmente o ser humano pode possuir, nós também queremos saber como combater esse egoísmo. E vocês vão ver que são práticas muito simples, porém poderosas para realmente alterar os nossos comportamentos e alterar a nossa vida. E o primeiro elemento que é muito importante para nós combatermos o egoísmo é a humildade. E o que vem ser a humildade, É a qualidade daquela pessoa que age com simplicidade. Ela age, ela vive com simplicidade. Porém, é uma pessoa que assume as responsabilidades da sua vida, da sua existência. E tem no seu caráter o respeito para com as outras pessoas e também traz consigo uma característica brilhante, que é a cordialidade. Então, a humildade é o antídoto natural contra o egoísmo. Porque como nós vimos, ele tem respeito para com os outros. O egoísta não, nem enxerga os outros. O humilde, ele tem cordialidade para com as outras pessoas. E o egoísmo só pensa nele. Mas nós vemos na nossa história personalidades maravilhosas, grandes líderes, mestres excepcionais que tiveram, a sua trajetória dentro da humildade. O primeiro e o maior deles, na nossa opinião, é Jesus. Jesus fez a sua trajetória e hoje nós temos a consciência do quanto que é grande e nobre esse mestre. E ele se deixou realmente se crucificar para mostrar a humildade dele diante de todos nós. Mas nós podemos ver também outros líderes, logicamente com um grau muito inferior a de Jesus, mas que também tiveram em suas trajetórias a humildade como uma presença constante. Como o Gandhi, como o Mandela, como o Martin Luther King, são personalidades históricas que realmente
trouxeram como marca a humildade. Mas nós temos um equívoco cultural em nossa vida, né? No nosso país, onde muitas pessoas acham que egoísmo é força. Mas olha só, que egoísmo é força e que humildade é fraqueza, e é totalmente contrário, né? O egoísta é fraco. Ele se esconde atrás de uma agressividade quando ele não se sente respeitado ou não se sente reconhecido. Ele é frágil. Ele realmente não é uma pessoa autossuficiente. Ele precisa do reconhecimento dos outros. Ele precisa que os outros fiquem falando o quanto que ele acha que ele é bom, o quanto que ele acha que ele é inteligente, o quanto que ele acha que ele é o centro das atenções. Ele acha, mas nem sempre é a realidade dele, né, do egoísta. E nós vamos buscar, inclusive, também na história, Sócrates, né, que na época dele, ele foi considerado um dos sábios, o sábio mais inteligente. E ele deixou uma frase exuberante, né, exuberante, para realmente a gente ter como um lema quando nós começarmos a nos achar melhor ou maior que os outros. E esse sábio, Sócrates, cunhou a seguinte expressão: só sei que nada sei. Imaginem, o maior mestre na época dele, o mais sábio, deixou esta frase como mensagem para nós: só sei que nada sei. Então o egoísta se acha que sabe tudo e se considera melhores do que todas as pessoas. Já é suficiente uma explanação dessa natureza para atestar, justificar por que o egoísmo está totalmente relacionado com a autoliderança. Porque existe uma impossibilidade de o egoísta assumir o controle total da própria vida. Porque ele está distraído demais com o próprio ego. A busca, a tentativa, a necessidade de satisfazer o seu egoísmo, de ilustrar o seu ego, de buscar reconhecimento, de buscar tudo aquilo que é superficial, lhe impede automaticamente de buscar coisas mais profundas, de buscar elementos mais profundos. Então, quando você vai falar em desenvolvimento, em crescimento, e para crescer e se desenvolver, o primeiro ponto é identificar as suas fraquezas, identificar as suas fragilidades, tudo que você não faz bem. E embora todo mundo tenha pontos fracos, todo mundo tenha coisas que não faz bem, para o egoísta reconhecer isso é muito difícil. Ele fica sempre pisando em ovos. E quando ele vai falar sobre algo que é um ponto fraco dele, sabe o que ele diz? Uma coisa boa. É o que acontece na maioria. Você fala assim: qual que é o seu maior defeito? E a pessoa responde assim: meu maior defeito é que eu sou perfeccionista. Quer dizer, o defeito dele é ser bom demais. Então é uma postura egoísta, que nós vamos falando sem perceber o que isso implica. Então, um elemento basilar, não tenha dúvida que nós podemos apontar, é que na medida que a autoliderança cresce, necessariamente o egoísmo tem que regredir, porque eles são incompatíveis. E um segundo elemento muito importante, né? Para combater o egoísmo, nós falamos da humildade, e esse segundo vocês vão ficar surpresos, que são as atitudes, as posturas de gentileza, mas que dão certo mesmo, com certeza, no combate ao egoísmo. Quando nós adotamos essa postura que ser gentil, né? Ser amável com as outras pessoas, tem realmente uma delicadeza da nossa parte, uma atenção, um cuidado com as outras pessoas que convivem conosco ou que estão conosco numa situação ou num acontecimento, é realmente algo que combate o egoísmo. Quando nós cedemos o nosso lugar para outra pessoa, digamos que nós estamos num transporte
num ônibus, num avião. O avião já é mais difícil, mas assim mesmo, se a gente percebe que a pessoa está necessitada de sentar naquele nosso assento e a gente cede o nosso lugar, nós estamos sendo gentis, nós estamos sendo delicados, nós estamos sendo educados com a outra pessoa. Quando nós colocamos assim, nós estamos numa fila e a gente dá o lugar, cede o lugar para o outro, olha, pode passar na frente. Quando você percebe que o outro realmente não está muito bem, ou tem mais idade que você, ou que realmente você percebe nas características faciais da pessoa que ele está com muita pressa e você não está, então você cede o lugar. Quando você começa a adotar essas posturas de gentileza, você começa a perceber que realmente você está num processo de transformação. Você começa a se sentir, inclusive, bem, né? Porque nós temos uma regra que é muito importante. Quando você não tem controle de si mesmo, você precisa da agressividade. Mas quando você tem o seu domínio pessoal, você percebe que nascem as gentilezas. E daí você realmente fica até satisfeito por ter tomado aquela decisão, por ter tido aquela atitude. É mais ou menos assim, você chega numa padaria e tem um único pão daquela qualidade que você queria. E percebe que o outro que está do seu lado também gostaria de ter aquele pão. E você cede, pode ficar com esse pão, não tem problema, eu pego um outro. A pessoa a quem você cedeu aquele último pão vai ficar satisfeita e você também vai ficar satisfeito. Você vai se sentir assim maior, você vai se sentir melhor. Afinal de contas, você tem o domínio sobre si próprio. E nós começamos a falar sempre na questão da gentileza por algo muito específico e muito importante. Existe algo que marca, que grafa, é uma chancela daquele que é gentil, que é a renúncia a si mesmo. Que se eu estou dando o meu lugar, se eu estou dando a preferência, se eu estou permitindo que a pessoa passe na frente, fique na frente, faça qualquer coisa na minha frente, o que eu estou falando para o meu ego? Quieto, você não. Deixa ele primeiro, deixa lá primeiro. Quanto mais gentil eu sou, mais eu consigo combater o meu egoísmo, porque eu renuncio a colocar-me diante de tudo e de todos para ceder. Então isso é uma força. É verdade, porém, que no mundo como nós aprendemos e nos filmes que nós assistimos, quem que é o forte? O forte é o que chega, quebra tudo, bate em todos. Então nós temos uma visão totalmente transformada disso. Contudo, a gentileza é das forças maiores que alguém que tenha domínio de si mesmo consegue ter. Seja a gentileza no trato com as pessoas, gentileza na maneira de falar, gentileza nos comportamentos, gentileza consigo mesmo. Quando você percebe as suas fragilidades e é gentil com você mesmo, sem grandes cobranças. Todas as vezes que a gentileza se manifesta, ela incomoda o ego, ela incomoda o egoísmo. Portanto, são elementos que se combatem o tempo todo. E por incrível que pareça, para a visão geral, mais uma vez, o gentil muitas vezes parece que ele é o fraco. No entanto, essa visão distorcida inverteu os nossos valores e nós estamos cheios de gente forte, mas perturbada. E para concluir o combate ao nosso grande mal, ao nosso egoísmo, é nós nunca nos priorizarmos. Quando nós não nos priorizamos em nenhuma situação, em nenhum acontecimento, nós estamos combatendo arduamente o nosso ego. E Jesus também deixou um pensamento maravilhoso que nós podemos utilizar para esse nosso estudo. Ele disse mais ou menos assim: quem quiser ser o primeiro, que seja o último. E aquele que quer ser maior, seja o servidor de todos. Esta reflexão é muito necessária para aqueles que desejam de verdade combater o seu grande mal, o seu egoísmo.
Quando você diz que deseja de verdade, essa expressão ela é de uma beleza tão absoluta, tão completa, que qualquer um que se sente egoísta e fala assim, nossa, eu não sei como fazer com o meu egoísmo, agora já sabe. Vai dar uma volta na sua rua, no seu bairro, qualquer lugar que você estiver, você vai ter a oportunidade de não ser o primeiro. Você vai ter a oportunidade de ser servil àqueles que precisam mais. A vida, se o egoísmo está o tempo todo chamando atenção para ele, a vida o tempo todo está nos dando possibilidades de combatê-lo através dessa expressão. E quais são os benefícios em combater o egoísmo? E nós vamos lhes dizer o seguinte, é muito fácil de aprender. Além de quando você está combatendo o egoísmo, você começa a se conhecer também, a ver o outro lado da moeda, a ver o seu outro lado, que é muito bom, que é ser humilde, ser gentil, ser realmente a pessoa que pensa no outro. Agora, quem combate o egoísmo tem o grande benefício do crescimento. Porque aquele que não combate o egoísmo, ele não cresce. E por que ele não cresce? O egoísta não cresce, ele continua sempre na mesma, né? Ele sempre está naquele patamar. Porque ele acha que ele é melhor do que todos. Ele já sabe tudo. Ele não tem mais nada para aprender. Afinal de contas, ele realmente, sabe e entende e é melhor em tudo o que você possa imaginar. Ele se considera realmente assim o fantástico. Agora, quanto mais você combater o seu egoísmo, você mais aprende e você mais cresce. E com relação também àquele que não se desenvolve, não cresce porque é egoísta, ele fica realmente. Quanto maior o seu ego, maior é a sua estagnação, maior é o nível de parada. Ele não se desenvolve, ele não cresce, ele não sai do lugar, ele permanece inalterado com a sua arrogância, com a sua forma de ser, e ele fica ali naquele centro de universo imaginário, porque ele se sente o centro do universo imaginário. Como ele se acha maior, melhor do que todas as pessoas, ele é o centro do universo, mas ele tem um mundo solitário. Porque como ele sabe muito, ele não tem muitas companhias. Nem todo mundo consegue conviver com o ser que tem o egoísmo excessivo, porque ninguém consegue realmente ficar o tempo todo elogiando, bajulando, falando, reconhecendo aquilo que o outro também não é de verdade. É a mesma coisa assim, quando você chega para a pessoa e fala assim, o egoísta, né? Você vai fazer algum curso? Afinal de contas, quando você fala em fazer um curso, você está imaginando que você vai aprender algo que aquela pessoa sabe mais, um assunto que ele predomina, ele tem mais conhecimento do que você. Agora o egoísta, ele fala assim, mas fazer curso? Para quê? Para quê? Eu já sei tudo que realmente eu precisaria saber. Então nós precisamos ter também um conhecimento de uma reflexão para a nossa vida. Que o humilde, a pessoa generosa, ela aprende até com crianças. Enquanto que o egoísta não aprende nem com os maiores sábios. Afinal de contas, ele sabe tudo. E nós temos que levar em consideração algo muito importante. De por que acontece isso? Por que é difícil para o egoísta crescer, se desenvolver? Porque a vida desafia todos nós. Então, seja bons, maus, justos ou injustos, o tempo todo a vida elabora meios de nos fazer crescer, desenvolver, nos apresenta conflitos, as dificuldades naturais da vida. Então, todo mundo que vive caindo. Só que aí tem um problema. O humilde, ele cai de cima da sua humildade. É bem baixinho, não machuca quase nada.
O coitado do egoísta cai de cima do seu ego, lá de cima. Mas por isso que ele acaba sempre se machucando muito. Porque cair de uma altura pequena é uma coisa. Cair da altura do próprio ego machuca demais. É por essa razão que a vida vem, apresenta um problema para todo mundo igual, e determinada pessoa que é humilde, ela cai, se levanta, a vida segue, acabou. E o outro que é mais egoísta, ele cai de tão alto, é um problema que todo mundo passa, mas ele se sente mais machucado. Afinal de contas, caiu de muito alto. E quais as perdas do portador do egoísmo? Nós vamos, inclusive, até repetir o que nós já falamos até agora, né? A primeira grande perda do egoísta é que ele aprende menos do que as outras pessoas. Porque como ele acha que sabe tudo, ele nunca se coloca para melhorar, para aprender coisas novas, para fazer um curso, para buscar um novo idioma. Afinal de contas, ele não se acha que tem necessidade de aprender ou de se melhorar. Então, aprende menos, mas para ele realmente está bom. E aprende menos, inclusive quando vai estudar, inclusive quando vai fazer curso. Quantas pessoas passam, estudam 2, 3 anos em qualquer lugar, faculdade, escola, nos cursos que fazem a parte, e no curso inteiro não tem uma única pergunta a fazer. E não é que ela não tem dúvida nenhuma, é que o raciocínio do egoísta é assim: quando eu vou falar, todo mundo vai saber que eu não sei. Quando eu falar, ninguém está perguntando nada, logo eu que vou perguntar. Então ele vai, se matricula, vai fazer o seu curso e mesmo assim sai carregado de dúvidas, porque o egoísmo não deixou que ele manifestasse a sua falta de conhecimento. O egoísta também perde muito com relação às companhias. Ele consegue afastar grande parte das companhias que ele poderia ter ao seu lado. E as companhias que ficam com ele, normalmente é uma má companhia, porque ele gosta de pessoas submissas a ele, né? Então ele quer realmente pessoas que digam amém a tudo que ele faz. Afinal de contas, ele é um egoísta em primazia. Então, quando você vê um egoísta, ele tem normalmente o cônjuge ou os filhos submissos a ele. E quando esses não aguentam a submissão, caem fora da relação. Cônjuges pedem o divórcio, filhos saem de casa muito cedo porque realmente não aguentam a convivência com o egoísta. E dentro disso, ficaria até uma pergunta, né, que já serve como berço de estudo. Você, que muitas vezes tem dificuldade em relacionar-se, tem que fazer essa reflexão. Será que é difícil viver comigo? E se é, por que é difícil viver comigo? Quais são os entraves que quem vive comigo tem? Porque é uma questão a se considerar. Se a autoestima, tudo aquilo que nos envolve está ligado diretamente ao nosso comportamento, a maneira com que eu me vejo é importante, mas ela tem que obedecer a alguns limites. Quando eu passo desses limites, quando eu permito que o meu ego cresça demais, nós temos aí um problema. Portanto, todo egoísta está genericamente mal acompanhado. Na maior parte das vezes, ele está somente rodeado pelas pessoas que se submetem àquilo que ele necessita. Uma terceira grande perda, né, que o portador do egoísmo tem é que quanto maior for o seu egoísmo, menor é o domínio pessoal que ele tem. Quanto mais egoísta, menos controle da sua vida ele tem. Afinal de contas, é o ego dele que decide, que fala, que reage, que escolhe, porque ele realmente não tem nenhum domínio. É como nós falamos lá no início da nossa reflexão, é uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Ele realmente demonstra esse desequilíbrio frente a qualquer probleminha, frente a qualquer situação que uma pessoa controlada contornaria com delicadeza, com educação,
o egoísta realmente se desespera, se descabela e mostra toda a sua agressividade. Afinal de contas, ele tem que se esconder atrás da agressividade, porque assim, quando ele se torna agressivo, ele quer que as pessoas, que na maioria são submissas a ele, fiquem com medo, se calem, fiquem quietas e deixe ele, com o seu egoísmo, reinar aquele momento e aquele local. Até porque todo tipo de violência somente pode justificar alguém que não tem controle de si mesmo. Né? Existe uma questão muito diferente entre ter autoridade e ser o cara que manda. Nós encontramos, mesmo dentro da família, dentro de casa, né? Você vai ter lá um pai ou uma mãe que de repente gosta de dar o seu showzinho, que é a manifestação do seu egoísmo, mostrar aquele que manda, aquele que pode. Aí ele dá um show, ele grita com o filho assim: ninguém vai sair de casa hoje, você não vai sair de casa hoje, daquele show. E sabe o que acontece no final da noite? O filho sai. Porque ele não queria que o filho não saísse, ele queria manifestar o seu ego. Ele até é o cara que manda, a pessoa que manda, mas não tem autoridade. Por um outro lado, você pode achar um pai ou uma mãe centrado, equilibrado, tendo noção do seu egoísmo e não deixando que isso interfira nas suas ações, e sem gritar, sem esbravejar, sem dar show, ele diz para o filho: hoje você não sai. E o filho não sai. A ideia de que a autoridade está ligada à violência é uma perturbação dada pelo próprio egoísmo. E a última perda que nós vamos estar refletindo para aquele que tem o egoísmo instalado na sua vida é que ele vive numa auto-obsessão. E segundo os nossos dicionários, obsessão é uma atormentação. É aquele estado onde você vive um tormento, porque o egoísta, ele tem que viver provando, ele precisa provar que ele sabe, que ele é maior, que ele é mais forte, que ele é mais bonito, que ele é melhor do que todas as outras pessoas, porque se ele não conseguir fazer essa prova de que ele é tudo isso, ele fica realmente num sentimento de atormentação. Ele vive a sensação de tormento, porque ele quer a todo momento ser reconhecido. Ele acha que ele merece o maior reconhecimento de tudo e de todos. E quando ele não consegue isso, ele é infeliz. E nós podemos realmente até fazer uma analogia do vício do egoísmo, ou o viciado em egoísmo, com um viciado em drogas, né? O viciado em drogas, ele necessita da droga, seja a cocaína, seja o álcool, seja qualquer tipo de dependência que ele tenha. O egoísta, ele necessita do que o seu ego seja reconhecido, que ele seja, a pessoa do egoísta, seja reconhecida o tempo todo, que ele seja elogiado, que as pessoas que estiverem ao redor o aplaudam em palavras. Ele precisa dessa sensação de aceitação e de que ele é reconhecidamente maior, melhor e que sabe tudo. E quando nós falamos em auto-obsessão, em auto-atormentação, nós temos que entender que esse tipo de perturbação nunca se dá sem a participação daquele que a suporta. Quando o egoísta estabelece esse processo de auto-obsessão, é tão alto que ele não consegue atribuir isso a mais ninguém, porque é ninguém que cobra ele, é ele que se cobra de estar sempre na frente, sempre o melhor. É um processo de auto-obsessão porque ninguém está insuflando, convencendo ele de que ele é bom e melhor que todos. Não, ele já tem essa certeza, por isso que está totalmente destinado a ele. Porém, a boa notícia é se a atormentação vem dele para ele mesmo, quem pode acabar com isso quando quiser é ele mesmo. Se ele é perseguido por ele mesmo, um grau de consciência,
aprofundando um pouco o seu autoconhecimento, identificando que ele é o seu maior inimigo, se a gênese do mal dele está nele, é muito mais fácil, porque ele próprio pode transformar-se, ele pode renunciar a essa proposta, cansar dessa proposta e ver que é muito mais fácil viver sem ter que ser o melhor sempre. E uma dica prática para que nós consigamos combater de fato o egoísmo, além de nós exercitarmos a humildade e as gentilezas, nós devemos aprender a ouvir as pessoas, sem interrompê-las. Quando nós verificarmos, quando nós sentirmos que a pessoa tem necessidade de falar, de comentar alguma coisa conosco, nós tenhamos realmente a nossa atenção voltada por aquilo que ela quer transmitir. Então, aprenda a ouvir. Outra coisa que nós precisamos também é ser educados. Nós devemos realmente respeitar as pessoas, cumprimentar as pessoas, oferecer o nosso lugar para um idoso, oferecer uma ajuda para alguém quando vai se sentar, abrir a porta de um carro. Isso tudo são atitudes, comportamentos de uma pessoa educada. Porque quando falta educação, o egoísmo cresce. Quantas vezes nós já presenciamos o egoísta, que também traz consigo a falta de educação, manifestar um tratamento horrível com relação a um garçom, a uma garçonete ou a um cobrador. Então ele realmente se sente que deve ser servido da forma que ele queira. Então a falta de educação faz o egoísmo se dilatar. Então nós precisamos combater o egoísmo com essa barreira, com a barreira da educação. Quando nós estamos realmente sendo educados, nós combatemos também o egoísmo. Agora, como a dica final realmente, participe de atividades sociais, seja na sua igreja, seja no seu bairro, no seu prédio. Você deve participar de atividades sociais, da sopa, de cesta alimentar, de bazar de roupas, de alimentos para animais. Participe de qualquer atividade social. Por quê? Ele realmente, você vai estar trabalhando, se doando, fazendo um trabalho voluntário e o mais importante, não vai aparecer o seu nome. Porque quem leva o nome nessas ações sociais são as instituições para as quais você trabalha. Então, você mata o seu ego de desespero. Quando você ajuda alguém e não conta para ninguém, não tira foto, não coloca na internet, ele age igualzinho quando você está numa ação social, onde você trabalha, onde você executa, onde você faz e não aparece o seu nome. Então você mata seu ego de desespero, porque você não vai aparecer na foto. Vai trabalhar, vai fazer, vai ser prestativo, mas não vai aparecer na foto. Porém, seja sempre generoso, seja humilde, seja gentil com todas as pessoas. Porque é como nós, mulheres, sempre dizemos, é como vestir aquele vestido pretinho básico. Nós não temos como errar. Então, seja generoso, humilde e gentil, não tem como errar. Agora, é importante dar atenção à expressão que está culminando todas essas expressões, né? Que é o seguinte, para todas as pessoas, gentil para todas as pessoas, humilde com todas as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes o egoísta ele pode se enganar. Então ele resolve ser gentil com quem
é um cargo acima com quem é o chefe, com quem é o líder, mas não quer ser gentil com quem serve o cafezinho, limpa o chão. Aí ele está se enganando. A expressão todas as pessoas é porque não dá para deixar de ser mais ou menos egoísta. Ou a gente faz disso uma luta séria, ou ele vai vencer sempre. Portanto, trabalhar, trabalhar, trabalhar e não aparecer é um grande negócio para quem está disposto a se livrar do egoísmo. E finalizamos então aqui a nossa reflexão, que teve como título: Conheça a origem de todos os seus males, o egoísmo, que é um inimigo comum de todos nós, que deve ser combatido com a humildade e com a prática das gentilezas. Assim você pode ser maior e melhor. Muito bem. E como a nossa estrada ainda é longa e o trabalho prossegue, nós teremos ainda um próximo encontro e ele terá como tema algo muito interessante: personalidade culposa. Veja bem que não é a culpa propriamente dito, mas quando ela se transforma na personalidade do indivíduo, marca ele. Estudaremos como estruturar, como alcançar esses elementos, principalmente sabendo como lidar e como se livrar dessa personalidade que evidentemente é sempre perniciosa. Se você achou este conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. Nós agradecemos a sua presença e deixamos aqui o nosso carinho e o nosso abraço do coração para o coração de cada um de vocês. Forte abraço e não esquece, quem domina, controla.